É, salve gente minha. Com que satisfação eu trago um pouquinho dos trechos de Quando as Culturas Colidem, gerenciando através de culturas diferentes do Richard Lewis. Esse livro que você vê aí, vou fazer um insert aí da capa do livro, chega ao Brasil em 2024, na sua quarta edição. E é legal que ele está atualizado para o século XXI, é um livro já clássico, no qual eu me baseei muitos anos para educação corporativa, educação relacional das pessoas que têm conexões, interrelacionamento com culturas estrangeiras. E o livro é simplesmente bárbaro. Além de engraçado, ele é muito bem ilustrado e ele traz vários aspectos dessas culturas. Então eu quero ler um pouquinho para você, porque a Universidade Quantum finalmente comprou os direitos do livro, trabalhou sobre ele, traduziu e ele chega em bom português, como os livros da casa, para você fazer uma volta ao mundo e não só entender o aspecto, vamos falar, do oriental, do sul-americano, do africano, de países da Europa, comuns, diferentes, da etiqueta, mas da forma de pensar, da estrutura, da história, de como a confiança se estabelece, de como a comunicação é. É realmente um must para quem é um must para quem lida com outros países, para quem se relaciona e, sobretudo, para quem faz negócios internacionais, né? Uma passagem aqui que eu achei curiosa: conversa casual. Algumas nacionalidades prosperam em festas, outras não. Russos, por exemplo, gostam de beber sentados, especialmente porque dedicam uma quantidade considerável de tempo a isso. Chineses, também acostumados a jantares gigantescos, sentados em mesas de banquete, ficam pouco à vontade para andar de grupo em grupo de estranhos barulhentos. Americanos, com a sua natureza móvel e boas maneiras sociais, se destacam na conversa casual. Australianos e canadenses, acostumados a formular estratégias para conhecer recém-chegados, também não têm dificuldade, além de terem facilidade para conversar. Britânicos e franceses, ex-mestres de conversa casual, também são experientes em festas. No entanto, o próprio pensamento da conversa casual já representa problemas substanciais para algumas outras nacionalidades. Presta atenção, vem comigo. Alemães simplesmente não acreditam nisso. Finlandeses e japoneses morrem de medo. E suecos costumam ficar sem assunto depois de apenas 10 minutos. Russos e alemães, mais do que dispostos a ter longas e profundas conversas com amigos próximos, não veem sentido dar bola para trivialidades e platitudes de um completo estranho por 2 horas. Suecos fluentes em inglês e felizes em falar sobre trabalho e assuntos técnicos encontram pouco mais a dizer e muitas vezes admitem que se tornam entediantes após a primeira meia hora. Finlandeses, não acostumados a tagarelices, realmente compram livretos sobre conversa casual. Um publicado recentemente em Helsinki foi um grande sucesso. Japoneses, mestres triviais, educadas entre si, nunca sabem muito sobre o que falar com estrangeiros. Nas reuniões de negócios japonesas, há a sessão obrigatória de 15 minutos de platitudes e harmonização, após a qual se pode começar a trabalhar. Em festas, eles se deparam com um vazio. Não é o caso dos sul-americanos. Embora relativamente deficientes em idiomas estrangeiros, eles mantêm um padrão incessante que muitas vezes salva o dia para parceiros japoneses e escandinavos. Mexicanos, peruanos e argentinos nunca ficam sem fôlego. Certa vez foi uma festa só com latino-americanos em Caracas, que começou às 19 horas e terminou 1 hora da manhã. Havia 300 pessoas presentes, muito pouco para comer, e ninguém parou de falar, a não ser para respirar, por 6 horas. Não me lembro de uma única palavra que tenha sido dita. Aí ele vai no espaço pessoal, dizendo que em festas é difícil, às vezes, você manter a integridade do seu espaço pessoal, não é? Especialmente quando há latinos por perto, e que uma visão comum em Tóquio seria um empresário brasileiro ou colombiano erguendo-se sobre um pequeno japonês e segurando seus ombros para mostrar confiança, enquanto o japonês recua, se encolhe, esforçando-se para manter o seu copo e a si equilibrados.
em 20 minutos, percorreriam a extensão do salão inteiro com o japonês acabando de costas para a parede, ou seja, o latino e o japonês se encolhendo, né? O que beber, as embaixadas, como ir embora, comportamentos em restaurantes, cozinhas étnicas, pagando a conta, questão de gorjetas, modos na sociedade, tem muitos aspectos gerais e genéricos, inclusive sobre como presentear e lidar com tabus, se você fica estranho, distante, se você segue o modus operandi, são elementos que fazem parte do livro, mas aí a gente vai para uma especificidade absolutamente genial. Enquanto a gente tem curiosidades de cada um desses países, de comportamentos, às vezes listas desconcertantes de coisas que são proibidas ou que são tabus e que melhor que a gente conheça, como por exemplo na China a gente dá o cartão de visita com as duas mãos e deve receber também com as duas mãos, outras práticas do Japão, a gente tem um nível de profundidade nesse livro sobre a forma de estabelecer negócios, pensamento, equipes e a forma de liderar, uma preparação para como a gente vai enxergar, conhecer, interagir e conquistar essas relações a partir do entendimento de status, liderança e organização de cada cultura, dos sucessos e fracassos para o século XXI, né? Certamente a gente tem uma mudança aqui acontecendo, a gente conhecer as raízes dos povos que vão se perdendo, né? De novo, Douglas Murray, que eu vivo recomendando, tem um livro que se chama A Estranha Morte da Europa, por conta dessas migrações e talvez forçosas mudanças por interesses econômicos e outras questões e conflitos, a gente está vendo uma Europa se descaracterizar. Que importante eu saber qual é a característica de nascença, porque isso permanece por séculos e vai, inclusive, comparecer no blend, na mistura que está acontecendo. Ele fala do Brasil com bastante detalhe, algumas coisas historicamente eu discordei da maneira como ele colocou, mas é legal até a gente ler para ver como é que um estrangeiro que está apresentando o mundo inteiro e a maneira do mundo inteiro fazer negócios e se comportar nas empresas, enxerga o Brasil. Tem coisas que ele fala ali que eu achei absolutamente coerentes. Ele diz, o brasileiro, qualquer brasileiro chega 2h30 atrasado num cocktail party, porque não é educado chegar no horário das coisas. Eles também são generosos com o tempo, até demais. Então, quando eles atrasam uma reunião, todos os outros compromissos ficam atrasados, né? Uma das passagens que eu gosto particularmente é uma reunião que ele foi ter com o presidente de uma companhia japonesa, e quando eles saíram do elevador, o presidente estava de short e camiseta, e eles estavam tudo de terno e gravata. E eles se atrapalharam, corre, corre, volta, entraram no elevador de volta, subiram, se trocaram, botaram terno e gravata, desceram pelo outro elevador. Quando eles chegaram no lobby do hotel novamente, encontro com a presidente da companhia de terno e gravata, que da mesma forma viu, subiu por um elevador e se trocou, não houve tempo, né, nem deles acertarem. Esses são os japoneses, esses são muitos dos asiáticos que têm sinais mínimos, muito introspectivos, eles têm sinais mínimos de comunicação, às vezes até a gente não sabe dizer, né, se ele está gostando ou não está gostando, porque são assim educados. A relação desses com italianos, por exemplo, que são mais multiativos e exagerados, pode gerar o entendimento, até conflitos. A discussão e a construção disso nesse livro é um presente para todas as culturas e todas as pessoas que querem se relacionar e interagir multiculturalmente. Claro que falar inglês é uma das questões que melhor nos coloca capazes de fazer isso internacionalmente, mas não só. E ele vai relatar no livro porque sul-americanos têm um pouco menos de facilidade de certos entrosamentos pelo baixo nível de proficiência em inglês, de maneira geral, mas descreve país a país características que você dá uma volta ao mundo entendendo um pouco melhor as origens e a forma de funcionamento e de negociação. É uma honra para o Grupo Quantum, para a Universidade Quantum, editora, e o selo Quantum House, trazer esse livro em português. E você vai dar uma volta ao mundo, mais do que conhecer características e curiosidades, percebendo aspectos estruturais de relacionamento, negociação. Vai casar com algum estrangeiro, é bom que você conheça a história de vida e essa visão de Richard Lewis, que é um magnânimo autor, né? Eu já levei grupos a Bali, onde fiz a formação Global Management Program da Quantum, da Universidade Quantum,
em que a gente faz a formação do método Quantum para analistas quânticos e esse trabalho do Richard Lewis conhecendo as diferenças culturais. E quando a gente está lá em Bali, não tem como você não perceber as diferenças culturais, né? Porque que faz a gente estar sensibilizado para as diferenças culturais, de idioma, religiosos, de topografia, de tomada de decisão. E isso serve muito a gente individualmente, porque você passa a se conhecer. Quando você lê esses estilos, você fala, oh, que interessante, eu estou aqui, olha, aqui cai minha peteca. A gente cria um desconfiômetro para ser um pouco melhor, né? E conseguir fazer gerenciamento entre culturas. Companhias que têm filiais, empresas em todo o mundo têm obrigação de ter esse livro, em inglês ou em português, mas eu estou muito feliz de trazer ele para vocês. Lançamento 7 de junho de 2024, no Cinemark, que é a sala de cinema reservada para o Grupo Quanto comemorar seus 35 anos, no Shopping Cidade Jardim, São Paulo, às 5 da tarde. A gente também vai ter o lançamento desse livro. Espero contar com a presença de vocês. Tem aqui embaixo um lugarzinho para você reservar uma poltrona, é um cinema, nós vamos assistir um filme, assistir algumas palestras e vamos ter esses livros. E o nosso abraço, nosso encontro, para a gente fazer cultura. Gente certa no lugar certo, Quantum House, o autoconhecimento que liberta. E insights essenciais, experiências essenciais da vida. Vamos nos encontrar. Do you speak English? Escreve aqui embaixo para mim. Se você fala inglês, se na sua família fala inglês, se você se interessa por outras culturas, se você quer viajar ou se você já trabalha com culturas internacionais e o quanto você conhece disso. Vai ser muito legal a gente saber um pouco mais junto sobre essa caminhada. Thank you, guys!